Fala pessoal, bom, no vídeo de hoje vamos finalizar a parte de isomeria geométrica com a parte de isomeria E e isomeria Z. Então vamos começar. Bom, antes de falar sobre isomeria do tipo E e isomeria do tipo Z, leve em consideração esse composto aqui que é o 2-cloro-buto-2-eno. Bom, a primeira coisa que vamos fazer é identificar se esse composto ele apresenta ou não isomeria geométrica. Então, nota bem, esse composto aqui ele é um composto aberto. Lembrando que para compostos abertos, para ele apresentar isomeria geométrica, o que é que tem que acontecer? Esse composto ele tem que ter uma dupla ligação e os substituintes de cada carbono da dupla, eles têm que ser diferentes, ok? Então, ele tem uma dupla. Então, vamos analisar cada carbono desse aqui da dupla. Aqui você tem um cloro, diferente do metil, até aí tudo bem. E aqui você tem um metil, diferente do hidrogênio. Então, olha, cada carbono desse da dupla, ele tem substituintes diferentes. Então, esse composto aqui, ele apresenta isomeria geométrica. No vídeo passado, falamos sobre isomeria cis e isomeria trans. Para identificar o isômero cis e o isômero trans, era muito simples. Ou seja, quando os substituintes do primeiro carbono da dupla eram iguais aos substituintes do segundo carbono da dupla, a gente identificava assim. Quando tínhamos o isômero com os mesmos substituintes do mesmo lado em relação ao plano da dupla, era o isômero cis. Quando os substituintes iguais estavam em lados opostos em relação ao plano da dupla, era o isômero trans. Nesse caso aqui, note que os substituintes do primeiro carbono, eles são diferentes do substituinte do segundo carbono. Você pode continuar classificando como isomeria cis-trans, ou você pode empregar esse termo aqui. Em vez de ter o isômero cis ou o isômero trans, você tem o isômero E e o isômero Z. Bom, para identificar o isômero cis e o isômero trans, ou o isômero E e o isômero Z, nesse caso aqui, você vai levar em consideração os números atômicos de cada substituinte que está ligado aos carbonos da dupla ligação. E aí a classificação é bem simples. O isômero E ele vai substituir o isômero trans. Trans ou E vai ser a mesma classificação. E o isômero Z ele vai substituir o isômero cis. Ok? Bom, o que é que acontece aqui? Para você identificar o isômero E, você vai observar os substituintes de maior número atômico. E esses substituintes que possuem os maiores números atômicos, eles vão estar em lados opostos em relação ao plano da dupla ligação. Lembrando o seguinte, o isômero E, eu vou colocar aqui pequenininho, ele vai substituir o isômero trans, ok? No isômero Z, os substituintes de maior número atômico, eles vão estar do mesmo lado em relação ao plano da dupla ligação. Lembrando que o isômero Z ele vai substituir o isômero cis. Então, vamos classificar, no que se refere à isomeria, esse composto aqui, 2-cloro-buto-2-eno. Então, primeiro, esse composto aqui ele apresenta isomeria cis-trans. Vimos no slide passado que sim. Os carbonos da dupla, eles têm que ter substituintes diferentes. Então, nota esse primeiro carbono aqui, o carbono do lado esquerdo da dupla. Você tem um cloro diferente do metil. E aqui você tem o metil diferente do hidrogênio. Lembrando um pouco os números atômicos, lembra, o cloro, tá certo? Ele tem número atômico 17. Só olha na tabela periódica. O outro, o hidrogênio, tem número atômico 1. O carbono, ele tem número atômico 6. Deixa eu ver se está faltando mais algum aqui. Bom, tá não. Então vamos lá. Primeiro eu vou identificar pelo número atômico cada substituinte desse. Então vamos lá. O cloro, ele tem número atômico 17. Vou colocar o 17 aqui em cima. Bom, carbono tem número atômico 6, hidrogênio tem número atômico 1. Eu só vou levar em consideração o número atômico do carbono, já que ele é maior. O número atômico do carbono é 6. Vou colocar aqui pequenininho. Entre o carbono e o hidrogênio, como o carbono tem número atômico maior, 6,
E o hidrogênio ele tem número atômico 1. Bom, o que é que acontece? Isso aqui é um isômero. Eu vou pegar esse composto e vou repetir ele aqui. Lembra, para obter o outro isômero geométrico, ou você troca as posições dos dois substituintes ligados ao primeiro carbono, ou você troca as posições dos dois substituintes ligados ao segundo carbono. Bom, para obter o segundo isômero, foi trocado a posição dos substituintes desse carbono aqui, tá certo? O cloro veio para aqui para baixo, né? Em relação ao plano da dupla, e o metil ele subiu, tá aqui. Bom, vamos fazer a mesma identificação nesses dois aqui. Bom, primeiro carbono. Entre o cloro e o metil, quem é que tem maior prioridade? Quem é que tem o número atômico maior? O cloro ou o carbono do metil? O cloro. Lembra que o cloro tem número atômico 17. Eu vou circular ele aqui. Bom, quem tem maior prioridade aqui? O carbono do metil ou o hidrogênio? Lembra, carbono tem número atômico 6 e hidrogênio tem número atômico 1. Então, o carbono tem maior prioridade, o metil tem maior prioridade. Eu vou circular ele aqui. Bom, aqui é a mesma coisa. Quem tem maior prioridade? O carbono do metil ou o cloro? O cloro, número atômico 17. Mesma coisa. Quem é que tem maior prioridade? O carbono do metil ou o hidrogênio? O carbono do metil, que tem número atômico maior. Então, note, se eu coloco um plano aqui, em relação a essa dupla ligação, note o seguinte. Os substituintes que possuem os maiores números atômicos, eles estão do mesmo lado em relação ao plano da dupla ligação, tá? E nesse segundo isômero aqui, os substituintes que têm os maiores números atômicos, eles estão em lados opostos ao plano da dupla ligação. Então, esse primeiro isômero, ele vai ser chamado de isômero Z. Lembrando que o isômero Z ele substitui o isômero cis, enquanto esse segundo isômero aqui ele vai ser chamado de isômero E. Lembrando que o isômero E ele substitui o isômero trans. Então, esse primeiro isômero é o isômero trans ou Z. Aliás, desculpa, é o isômero cis ou Z. Esse segundo isômero é o isômero trans ou isômero E. Ok? Bom, para exemplificar esse caso de isomeria EZ ou isomeria cis-trans, vamos debater um pouco essa questão aqui do Enem. Ele fala assim: o citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtida a partir de algumas plantas como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática, né? Lembrando que alifática significa uma cadeia aberta, de 8 carbonos, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6, e 2 grupos substituintes metila, nos carbonos 3 e no 7. O citral possui 2 isômeros geométricos, atenção aqui agora, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado veja, ele deu esse texto aqui e ele está falando que o citral ele possui 2 isômeros, né, o cis e o trans, sendo que o trans ele contribui, tá certo, para o forte odor. Então, nessa questão aqui, ele está pedindo para você identificar o isômero trans. Bom, vamos para a letra A aqui. Lembra, esses compostos aqui eles são todos compostos abertos. Para um composto aberto apresentar isomeria cis-trans, você tem que ter uma dupla ligação e os substituintes ligados diretamente ao carbono da dupla eles têm que ser diferentes. Bom, nesse A aqui, nessa alternativa A, note que tem essa dupla ligação que está do lado esquerdo dessa cadeia. Então, olha, aqui tem 2 carbonos. Lembra sim, e aqui também é o seguinte, como aqui é a fórmula de linhas, aqui você tem um hidrogênio, ok? Bom, então é o seguinte, nessa parte aqui da molécula, se você perceber, essa dupla ligação aqui, ela não caracteriza, tá, um tipo de isomeria, a isomeria cis-trans. Por quê? Se você notar aqui, você tem um metil e aqui também você tem um metil.
os substituintes desse carbono da dupla eles são iguais. Então aí já não pode apresentar isomeria cis-trans. Vamos analisar essa segunda dupla aqui. Aqui você tem um carbono e aqui você tem um carbono. Lembra o seguinte, aqui em cima você tem um hidrogênio, né? Aqui é carbono, carbono e por aí vai. Bom, note o seguinte, para apresentar a isomeria geométrica, os carbonos da dupla têm que ter substituintes diferentes. Vou analisar esse primeiro carbono aqui. O hidrogênio é diferente desse grupo aqui, tá certo? Bom, vamos analisar o outro carbono. O outro carbono, você tem o metil, CH3, que está aqui embaixo, e você tem esse outro grupo aqui todinho, ó, tá certo? Então, note, esse grupo aqui todinho é diferente do metil que está aqui embaixo, e esse hidrogênio é diferente dessa carbonila aqui. Então, esse composto ele apresenta isomeria geométrica. Esse isômero aqui é o isômero cis ou o isômero trans. Lembrando do caso de isomeria E e Z, tá? O isômero trans que ele quer aqui pode ser substituído pelo nome E, e o isômero cis pode ser substituído pelo Z, pelo isômero Z. Bom, vamos lá então. Então, note que os substituintes dos carbonos da dupla ligação, eles são diferentes. Então, vamos para esse carbono aqui da direita. Entre o hidrogênio e o carbono dessa carbonila, quem é que tem maior prioridade? O hidrogênio e o carbono. Lembra que o número atômico do hidrogênio é 1 e do carbono ele é 6. Então, aqui, essa carbonila ela vai ter maior prioridade. Eu vou circular aqui de amarelo. Ok? Bom, aqui tem maior prioridade. Bom, aqui você tem o carbono, aliás, você tem o metil, que é o grupo CH3, lembrando que o carbono ele tem número atômico 6, e esse outro grupo aqui, você tem vários carbonos e vários hidrogênios. Como esse grupo aqui de cima você tem vários carbonos e vários hidrogênios, esse grupo aqui de cima ele tem uma prioridade maior. Então, perceba aqui o seguinte, os grupos com as maiores prioridades, ou seja, com os maiores números atômicos, eles estão em lados opostos em relação ao plano da dupla. Como eles estão em lados opostos em relação ao lado da dupla, esse isômero aqui ele é o isômero trans ou o isômero E, ok? Então, alternativa, letra A. Bom, com o vídeo de hoje, finalizamos a parte de isomeria geométrica. Espero que tenha ficado claro. Abraço a todos.